Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, assim como também os nossos amigos da internet que estão nos acompanhando, diversas cidades do Brasil e do exterior, para quem agora a gente vai dar uma salva de palmas bem calorosa. Nós vamos conversar sobre um assunto, não sei se interessa a todos, só interessa a quem erra na vida. Quem nunca errou, pode ir embora, fica à vontade. Não é? Acho que todos nós erramos, não? E às vezes esses erros nos atormentam. Às vezes esses erros acabam com a nossa autoestima, nos afundam em culpas. A ideia de pecado muitas vezes nos martiriza. A gente se sente apartado de Deus, não consegue nem pensar em Deus. Nossa autoestima fica muito negativa, porque aí a gente faz cobranças muito fortes sobre nós mesmos, perdemos a autoconfiança, não nos achamos mais capazes, achamos que vamos errar para sempre, achamos que vamos ser punidos, castigados, que nada mais vai dar certo. Percebe quanta coisa pode acontecer dependendo da maneira com a qual a gente lida com os nossos erros? Então, eu resolvi, tem um capítulo aqui desse livro, Socorro e Solução. Alguém quer Socorro e Solução? Lá na livraria tem. Você vai ajudar o GRAAC, além de ajudar você, vai ajudar o GRAAC, né, porque os direitos autorais desse livro doados ao GRAAC. E há um capítulo exatamente que já faz uma proposta para nós. Você é maior do que os seus erros. Porque às vezes está acontecendo o contrário conosco. Os nossos erros ficaram maiores do que nós. E aí complica a vida. Em todos os aspectos. Saúde, financeiro, relacionamento de mim para comigo. Por isso que nós precisamos tentar lidar de uma forma melhor, já que os erros são inevitáveis. É bom que se diga isso. A gente ainda vai errar outras vezes, tudo bem? Claro que ninguém vai fazer isso de propósito. A Aldeluca falou que eu vou errar outra vez, então agora eu faço questão de errar com essa pessoa. Não, não é isso. Isso é erro doloso, deliberado. Eu estou falando de erros que, fruto da nossa inexperiência ainda. Erros que a gente ainda não tem uma compreensão certa de determinadas coisas, inevitavelmente a gente vai agir, não fez da melhor forma, errou. Tudo bem? Então vamos tratar disso, e nesse capítulo aqui, eu vou partir, isso, por favor, Tony, vou partir de um pensamento desse grande mestre espiritual da Índia, que é o Paramahansa Yogananda. Alguém já ouviu falar dele? Ele teve uma missão muito bonita de trazer os ensinamentos do Oriente para o Ocidente. Fez um grande trabalho nos Estados Unidos, na Europa, né, trazendo o ensinamento dos grandes mestres, dos grandes yogis do Oriente, para uma compreensão nossa aqui no Ocidente. É só você olhar para ele que você vê que é espírito de luz. Não tem essa sensação?
Ou não? Que nem quando vocês olham no espelho, não é a mesma sensação? Olha o olhar dele, fantástico. Desencarnou em 1952. Dizem que o velório dele, de tão conhecido, durou 40 dias, não é isso? E durante esses 40 dias o corpo dele ficou incorruptível. Nenhuma deterioração, nenhum odor. Aliás, odor de flores. A pele intacta. De fato, se trata de espírito de grande elevação. Eu me dou muito bem com os ensinamentos dele. Ele é apaixonado por Jesus. Ele tem uma visão de Jesus muito bonita. E inseri no livro aqui esse pensamento, muito orgulho de trazer ele aqui para a nossa casa, para o Grupo Esperança. E o pensamento que está no livro Socorro e Solução, desse capítulo, é esse aqui. Ele começa com uma pergunta: um diamante terá menos valor só por estar coberto de lama? Faz uma pergunta. E aí então ele conclui: Deus vê a beleza imutável da sua alma. Ele sabe que nós não somos os nossos erros. Então a metáfora dele é um diamante sujo de lama. Nós somos o diamante. Os nossos erros são uma lama que temporariamente está encobrindo o diamante. Mas eu pergunto, aliás a pergunta dele: essa lama tira o valor do diamante? Não. Vou dar outro exemplo. Alguém tem uma nota de R$100 aí? Não é cartão, não, é nota mesmo. R$100, ninguém tem aí? R$100. A Felícia, acho que ela tem. Atenção. Não tem. A Barone tem. Corajosa. R$100, né? Tudo bem? Quem quer essa nota? Alguém quer? Estão vendo a nota? Joga mais uma vez no chão. Tudo bem, Barão? Suja, amassada, pisada, fedida. Alguém quer essa nota? Por quê? Porque ela continua valendo R$100. Não perdeu o seu valor. Então nós, muitas vezes, estamos nessa mesma situação. Sujos, amarrados, abarrotados, agredidos, ferrados, desesperados, com os piores problemas do mundo. Mas nós continuamos sendo esse diamante.
nós não perdemos o nosso valor. Você quer essa mesmo? É? Jura? Por quê? Vai te dar sorte? Tá bom. Se alguém quer mais, que eu posso fazer a mesma coisa. Então esse é o raciocínio do Yogananda, que no fundo, ele traz uma imagem do próprio Jesus, o qual disse que nós éramos o quê? Seres divinos. Jesus falou, brilhe a vossa luz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, o Yogananda traz uma metáfora muito bonita, dizendo que nós somos diamantes. Eu acho isso espetacular, se a gente conseguisse começar a interiorizar e a partir disso ter uma outra visão de nós mesmos, sobretudo quando a gente experimenta uma situação de erro, de fracasso, não é? Uma situação que alguma coisa não está dando certo, em que a gente começa a se confundir com a lama. Esse é o nosso problema. Quando a gente acha que é lama, acabou. Você pode fazer o tratamento espiritual que você fizer, passe, descarrego, passa na corrente lá dos pastores, toma hóstia, não vai resolver nada. Por quê? Porque nós estamos com uma visão equivocada de nós mesmos, e o homem torna-se aquilo que ele pensa de si mesmo. Se eu me sinto uma lama, um fracassado, um inútil, um incompetente, um azarado, um incapaz, eu estou construindo uma energia correspondente que vai, então, dirigir os meus caminhos pela vida. Essa energia que vai atrair. E aí então ele fala uma outra coisa linda. Deus vê a beleza imutável da sua alma. Yogananda está dizendo para nós assim, como é que Deus nos vê? Isso aqui é maravilhoso. Porque muitas vezes, qual é a ideia que a gente tem de como Deus nos vê? A gente tem uma sensação lá da infância, que Deus, né? Quem é Deus para nós, né? Que está lá no nosso fundinho. Muitas vezes para nós Deus ainda é um ser barbado, mal-humorado, fica sentado lá no céu, de binóculo, com uma prancheta, distribuindo ponto positivo ou ponto negativo. Deus se parece mais com um bedel. Lembra os bedel que tinha na escola? Não é? Que ficava ali só dedurando a gente para o diretor da escola. Claro que isso foi alimentado também muito lá na infância, porque a gente teve uma pedagoga lá em casa que falava que Deus o quê? Castiga, que Deus pune, que Deus não gosta, que Deus vai ficar mal de você, que Deus isso, que Deus aquilo. Graças a Deus veio o Espiritismo para dizer o quê? Primeiro já veio Jesus, dizendo que Deus não era nada daquilo, que Deus era o quê?
amor. Fantástico. E depois veio o Espiritismo dizendo que Deus não é uma pessoa. Não é homem, nem mulher. Deus é uma energia. É uma luz. E Yogananda então resgata essa imagem de Jesus para dizer que Deus vê a beleza. E olha que ele fala, beleza o quê? Imutável. O que é? A beleza que não muda. Você pode ter, né, o criminoso mais perigoso ali, cometer os crimes mais hediondos. Deus está olhando para ele, está com a mesma visão. Deus está vendo a beleza imutável dele. Assusta isso ou não? Hã? Ou vocês acham que não? Que Deus vê a beleza imutável do estuprador? Vê ou não? Vê. Porque Deus sabe que aquilo é o quê? Lama. Que isso não é ele. Que isso não o define. Como os nossos erros, equívocos, também não nos definem. Isso aquilo foi um episódio. E por que não nos definem? Porque o Espiritismo nos diz que nós somos um espírito que está em processo contínuo de construção. Nós não somos uma obra pronta e acabada. A gente devia carregar uma plaqueta aqui. Cuidado, em construção. Não é isso? Estamos em construção. Estamos aprendendo. Algumas coisas a gente já sabe, muitas coisas a gente não sabe. Muitas virtudes a gente já tem, outras a gente ainda não tem. E é normal, estamos nos construindo. Mas a nossa essência é divina, é pura, é bela. E é isso que Yogananda diz que Deus nos vê. Deus vê a beleza imutável da sua alma. Ele sabe que nós não somos os nossos erros. Então, a partir desse conceito, a gente deve começar a desconstruir culpas. A gente começa a desconstruir julgamentos que a gente fez de nós mesmos, julgamento dos outros também. A gente sabe que aquilo é só momentâneo. Porque nós somos um espírito criado por Deus, e se formos criados por Deus, o nosso destino é a luz. No final dessa história, ou a cada passo dessa história, a gente vai ficando mais aperfeiçoado. A gente vai ficando melhorzinho. Até um dia que essa obra fica, vamos dizer, completa. Eu não sei como é que essa história do completa, porque não consigo imaginar ainda na minha cabeça, mas eu acho que sempre deve ter alguma coisa depois. Então, por que é que eu vou me tratar de uma maneira que não se ajusta ao processo de crescimento do espírito? Por que é que eu vou, então, me punir? Por que é que eu vou, então, me acorrentar? Por que é que eu vou me desprezar? Por que é que eu vou criar uma série de imagens negativas ao meu respeito, sendo que aquilo foi só uma etapa do meu caminho?
foi uma fotografia diante de um álbum imenso e que, se num determinado momento eu não fiz alguma coisa que seria o melhor, isso não quer dizer que no próximo momento eu não possa refazê-la. O procedimento de Jesus, com aquelas pessoas chamadas pecadoras da época, sempre foi esse. Jesus nunca trouxe discursos condenatórios dizendo que as pessoas são isso ou aquilo. Ele sempre dizia: levanta, se arrepende, se modifica, segue o teu caminho. Por isso que Jesus é um libertador, no sentido de libertar das nossas prisões. Em que erro a gente está preso? Em que momento da nossa vida a gente parou a nossa vida por conta de alguma coisa que não saiu de acordo como a gente gostaria? Momento que a gente foi despedido, momento que a gente faliu, momento que a gente fracassou, momento que a gente deu fora, momento que a gente, enfim, rompeu um relacionamento. A gente pode ter se aprisionado. A gente pode ter dito: última foto da minha vida. E de lá para cá, a gente não está vivendo, a gente só está empurrando, existindo. Mas vivendo mesmo? Não. E vai se depreciando, vai se negativando, vai se culpando, vai rebaixando a autoestima, e a vida vai indo para um fracasso muito grande. E a gente não pode chamar isso de destino. Que não era nada disso que Deus queria. O que é que Deus quer? Quando o diamante está sujo. Joga mais lama? Joga fora o diamante? Limpa. Limpa o diamante. Uma vez, terminei uma palestra, um homem me procurou e disse assim: olha, De Luca, eu estou muito aflito, eu estou sofrendo com um problema faz muito tempo. Eu falei: o que foi? Ele falou: olha, eu tenho até vergonha de falar isso para o senhor. Eu falei: olha, se você quiser falar, fala. Eu falei: isso aqui é. Eu fiz um gato da net. Isso está me torturando. Isso está me machucando. Eu estou com um problema assim, eu não consigo dormir à noite, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei: há quanto tempo você vem com esses pensamentos? Já há uns 2 anos que eu estou com esse problema, não sei o quê. Né? Aí ele perguntou para mim: o que é que eu faço? Eu falei: para de fazer o gato. Para, simples. Veja, ele está em conflitos psicológicos, filosóficos, espirituais, mas o gato está lá. Não é? Então, às vezes, pode ser que a gente tenha um gato. Todo mundo aqui deve ter algum gato. Não é? Não precisa contar, não quero saber. Né? Mas todos nós temos um gato. Então, basta o quê? A gente... Peraí. Não é jogar o diamante fora, o diamante é lindo, é maravilhoso. Vamos limpar a lama do diamante. Sabendo, no entanto, que vai sujar depois. Já estou avisando. Vai sujar por outras coisas. E é assim. Nosso processo ainda é assim. Não é? Nesse capítulo aqui,
Eu comento e conto uma história de um mestre que foi conversar com o seu discípulo e perguntou o seguinte: mestre, o que é preciso para ser feliz? Pergunta boa, né? E o mestre respondeu: a felicidade depende das boas escolhas que fazemos. Tudo bem? A felicidade depende das boas escolhas que fazemos. Querendo saber mais, o discípulo indaga então como é possível fazer boas escolhas. Pergunta lógica, né? Se para ser feliz eu preciso fazer boa escolha, como é possível fazer boas escolhas? E o que o mestre respondeu: olha, só a experiência é que vai te dar boas escolhas. Mas ainda não satisfeito, o discípulo questiona: como ele pode adquirir essa experiência? E o mestre diz: fazendo más escolhas. Interessante, não? A experiência da vida é isto. Ninguém consegue acertar tudo na primeira vez. Às vezes nem na segunda, nem na terceira. Mas é quando a gente faz más escolhas, elas trazem para nós sinais, advertências, abrem a nossa consciência para que a gente então diga: ah, agora eu já sei. Percebi que essas escolhas que eu estou fazendo estão me trazendo problemas. Então agora eu não quero mais fazer essas más escolhas, porque eu já sofri, estou sofrendo. Sabe quando a gente come um alimento que está estragado, que faz mal? Você fica lá 3, 4 dias só tomando chá de boldo, fica completamente estragado, não é? Quando você lembra, você reconheceu qual é o alimento, né? Porque teu fígado te contou, né? Qual foi o alimento? E o simples fato de lembrar daquele alimento, aquilo já te dá o quê? Náusea. Não, nem me fala daquela calabresa. Não é isso? Assim é na vida. A gente aprende com a experiência. Muito mais do que aprende nos livros. Aqui a gente está tendo aulas o quê? Teóricas. Não é isso? As aulas práticas. Ali, ó. Mas essas aulas teóricas estão nos chamando a atenção para quê? Espera aí, o que é que a vida está me ensinando? Os problemas que estão conosco hoje são lições da vida. Não são punições, não são castigos. São lições. Lições aí que estão o quê? Querendo abrir a nossa consciência para que a gente mude as escolhas. E não há mudança exterior sem que a gente faça esse processo de mudar as nossas escolhas. Por exemplo, os espíritos estão aqui, estão nos tratando bem, estão dando estímulos, energias positivas,
estão nos limpando, estão nos curando. Mas quais serão as minhas escolhas quando eu sair daqui? Como é que eu vou me tratar? Vou ficar jogando lama em mim? Vou ficar jogando lama nos outros? Vou cultivar negativismo, pessimismo? Vou cultivar minhas mágoas? Vou cultivar minhas culpas, meus ódios? Vou ficar sentado à beira do caminho? Jesus, ele encontrava muita gente perturbada, que estavam todas paralíticas. Eu tenho para mim que os paralíticos que Jesus curou não eram só paralíticos do corpo, eram paralíticos também emocionais. Porque é isso que acontece quando um problema que a gente enfrenta, uma culpa, um erro, um fracasso, uma derrota, uma perda, a gente entra num processo de paralisia. O que é a depressão se não isso? Se não todos os casos de depressão, mas grande parte dos casos, é uma paralisia da alma. Eu não quero mais isto. Eu não aceito mais isto que aconteceu. E eu paro. Tanto é que paro que minha energia o quê? Ela afunda. Ela deprime. Então é preciso fazer uma revisão de vida. Até para que o tratamento espiritual que a gente recebe possa funcionar de fato. Possa se estender além dos breves momentos que a gente está aqui. Porque se eu tomo esse banho de luz que nós estamos tomando, e vamos tomar ainda na hora do passe, mas chego lá na saída e visto o paralítico, o fracassado, pego de volta a minha lama, como é que a vida vai melhorar? Muito difícil. Aí você vai procurar outro centro, vai procurar outra religião, ou vai chegar uma hora que você cansou de tudo, largar tudo, não vai querer saber mais nada. Aí a vida melhorou? Provavelmente não. Só vai melhorar quando a gente se melhorar. E é isso que Yogananda está falando. Você vê que no discurso dele não tem nenhuma condenação ao fato de a gente ter errado. Eu não quero dizer que é legal a gente ter errado. Eu quero dizer o quê? É inevitável. Porque sem o erro, a gente muitas vezes não sabe o caminho do acerto. Não é isso? Quantas vezes a gente só cuida da saúde quando fica doente? A nossa noção de certo ou errado, de feliz ou infeliz, depende do oposto. Por que a gente conhece a felicidade? Porque a gente já experimentou a infelicidade. Quando diz, eu quero ser feliz. Por que a gente quer ser feliz? Porque a gente sabe na carne o que é ser infeliz. Já pensou se não existisse infelicidade? Dá para imaginar? Vocês acham que a gente viveria bem no nosso estágio evolutivo? Porque tem uma região do mundo astral que só tem espírito feliz. Felicidade lá total. Eu sei que eu estive lá semana passada. Mas por que isso não pode acontecer com a gente hoje? Dá para imaginar alguma coisa? Não dá para acontecer porque a gente ainda não tem muito noção. A gente ainda não tem muito discernimento. A gente ainda tem dificuldade de aprender aquilo que o Paulo de Tarso falou. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. A gente só gosta dessa primeira parte. Tudo me é lícito.
Não é isso? Eu quero ser feliz. E aí, em nome dessa felicidade, vai lá e arruma um monte de infelicidade para si. A gente ainda não tem muito controle das coisas. A gente ainda é meio descontrolado. Descontrolado no dinheiro, descontrolado às vezes em algum vício, descontrolado em algum sentimento. Não são ou não? Eu estou me sentindo tão só nessa abordagem, não é? Né? Então, por isso que, para a gente amadurecer, a gente precisa aprender os opostos. O corpo todo funciona assim. Se você beber exageradamente, o corpo vai te dizer amanhã que você o quê? Exagerou. Concorda? Já pensou se o corpo não desse sinal? Não te desse enxaqueca, dor de cabeça, cólica hepática? Você ia beber até o quê? Morrer. Não é isso? Mesma coisa comer. Se o corpo não dá o sinal, opa, peraí, essa aqui é a quinta coxinha. Não é? E não é do ragazzo, não, é coxinha, né? Aquela coxinha creme assim, né? É a quinta, você não vai parar? Porque se o corpo não dá o sinal, a gente come 5, 6, 7. A gente não fala, quero beber até cair. Vou comer até explodir. Vou dormir até... Percebe? Como a gente precisa experimentar situações opostas para a gente adquirir maturidade interior. A próxima. Então, o que a gente faz com os nossos erros? Pode ser que muitas pessoas de nós, muitas vezes a gente já cometeu erros graves, ou ainda vai cometer, tomara que não, mas é provável, né, na nossa condição humana. Como é que a gente lida com isso? E a maneira mais espiritual de lidar com isso é o perdão. E eu escrevi no livro essa frase. Quando eu escrevi, eu não percebi como ela era bonita. 10 anos depois é que eu falei, nossa, olha que bonito isso. O amor, o perdão é o amor em forma de compreensão. Compreensão é a palavra-chave. Quando a gente não compreende, a gente julga. E toda vez que a gente julga, a gente pune, critica, condena, seja nós, seja o outro. E qual é o resultado disso? Desastre. Desastre. É assim que Deus nos vê. Quando a gente faz as piores besteiras, Deus compreende. Quando a gente vê um filho, os primeiros anos de idade, falando errado, como é que a gente age? Acha lindo, né? Eu acho que Deus faz a mesma coisa. Aquele meu filho, ai, que graça. Passou no farol vermelho, bateu o carro, que lindo. Viu como ele é ousado? Acho que Deus faz essas coisas, né? Deus compreende. Por quê? É previsível que naquela idade ele faça isso. Então, na nossa idade evolutiva, é previsível que a gente dê mancada. É previsível que tem horas que a gente vai errar mesmo.
E os problemas surgem para sinalizar isso. Ó, passou do limite, comeu 5 coxinhas. Né? Reavalie isso. Já pensou se você está tendo um ataque cardíaco e o teu corpo não te dá nenhum sinal de dor, formigamento? Por que ele te dá esse aviso? Corre para ser socorrido. Alguma coisa não está bem. Aliás, não está nada bem. Corra. Por que você tem... Eu não vou dar esse exemplo, porque eu acho que não vai ficar legal. Por exemplo, você comeu 10 coxinhas creme. Agora eu fiquei com vontade da danada, né? Comeu 10 coxinhas creme. Aí teve um problema aqui, houve um obstáculo. E aí precisa expulsar aquele negócio de algum jeito. Né? Você vai ter que soltar pelas vias competentes. Né? E a coisa está toda embolada, está precisando sair urgente. Se você não tem uma cólica, que te dá um sinal, opa, corre. Não é verdade? Vai ser um problema. São exemplos do cotidiano que mostram para nós que, assim como o corpo sinaliza, uma febre é um sinal, né? Uma dor é um sinal. A vida também sinaliza. E às vezes está sinalizando para algo que nós estamos fazendo errado. Às vezes a gente já percebe logo, fiz uma besteira, não devia ter feito isso. E aí então nós precisamos aprender a lidar com isso. E a doutrina espírita, né, o cristianismo, Jesus, os grandes mestres espirituais, nos trazem uma maneira humana, uma maneira inteligente, uma maneira que nos ajuda a lidar com isso, sem tanto sofrimento, sem tanto trauma, sem tanta dor, e mais, com essa perspectiva de a gente aprender logo o que tem que aprender. Porque na medida em que a gente aprendeu com aquilo, ótimo, para que sofrer? A dor não é punitiva, a dor é educativa. Ela vem para nos ensinar. Na medida que a gente consegue aprender aquilo o mais rápido possível, não precisa mais de dor, não precisa de mais sofrimento. Por isso que Allan Kardec perguntou para os Espíritos, questão 1009 do Livro dos Espíritos. É uma das que eu mais gosto. E certamente deve ser aquela que eu mais preciso aprender. Ele perguntou assim: quanto tempo dura o sofrimento do homem na Terra? Veja a pergunta inteligente do Kardec. E a resposta dos espíritos de luz qual foi? Depende. Vai demorar o tempo que ele precisa para se melhorar. Então isso quer dizer que a duração do sofrimento pode ser diferente de um para outro? Pode. Tem gente que pergunta, quanto tempo uma pessoa que fez uma besteira vai ter que ficar sofrendo? Não tem uma tabelinha. Ah, falou mal do vizinho, 3 meses. Né? Enfim, cada um tem a sua tabela. Mas não tem. Porque depende do grau e da modificação que cada um está fazendo para tirar a lama de si. Não é fantástico isso? Isso dá um poder para a gente muito grande. É claro que dá uma responsabilidade também, né? Porque seria muito mais fácil dizer, gente, faz o tratamento, toma 8 passos que a sua vida vai ficar legal. Eu acho até que pode ficar legal, mas vai depender de outras coisas também. Primeiro, a gente lembrar que a gente é um diamante. Não é? Por pior tenha sido o nosso passado, né?
por pior, as coisas mais que para nós são terríveis, para Deus tem outro sentido. E nada existe que não possa ser modificado. E esse é o objetivo da vida. Deus não pune, Deus não castiga. Isso aqui não é um presídio que a gente está cumprindo pena. A gente está aqui numa escola. Acho tão bonito a gente ver a nossa encarnação como uma escola, né? Ver o planeta Terra como uma escola. Eu acho mais parecido até com uma creche, né? Você não acha que a gente, às vezes, comportamento tão infantil, né? Que briga por coisinha, briga por picuinha. Vê as crianças na escola, não age assim? Dá minha brinquedo. Você fica... Adulto a gente está fazendo quase que as mesmas coisas. Mas é uma escola, vamos ver isso. Puxa, qual é a minha matéria? Qual é a disciplina que para mim eu vim aprender aqui na Terra? Alguém suspeita? Alguém já se fez pergunta? Qual é a disciplina mais difícil para mim? Paciência. É a matéria que ela já está reprovada. Ela e todos nós, né? Paciência. Aqui na Terra, aqui tem aulas de paciência, porque nós somos pessoas que estão precisando aprender paciência. Alguém falaria mais alguma coisa? Assim? Suspeita alguma coisa de si? O que é que eu vim mais aprender? Se você não sabe, dá uma olhadinha lá em casa. Os parentes, o que é que eles estão exigindo de você? Aceitação, isso, porque criancinha da creche, ela acha que ela é a rainha. Não é? Todos nós somos reis e rainhas. E às vezes, não precisa nem fazer regressão. Chico Xavier falou que as lavadeiras estão todas no céu. Então aqui só sobrou a realeza. E a realeza o que é? Orgulhosa, quer tudo do seu jeito, tem que ser a minha maneira, né? Tem que ser o meu gosto, a minha hora, no meu ritmo, no meu tempo, quando eu quero, se eu quero. Alguma semelhança? Bateu alguma coisa em vocês ou não? Gente, vocês estão muito santos hoje, né? Então essa é a condição dos alunos que estão matriculados aqui na Terra. São criancinhas ainda mimadas. Isso aí. Tem que fazer o que eu gosto. E as mulheres sofrem mais. Porque quando ela nasce, já dão um apelido para ela. Não faça isso com a sua filha. Chama a filha do quê? Princesa. Põe uma tiara nela. Não faça isso. Porque ela cresce achando que é princesa. E ela quer um príncipe depois. Ela quer um palácio, quer um reino encantado. Né? E aí... Não é que é sapo, né? Porque quem é príncipe, qualquer outro é sapo, né? Claro. Mas a hora que a gente deixar de ser princesa ou príncipe, talvez as coisas ficam mais leves e mais fáceis. Concordam? Há muita exigência, muita expectativa, muita perfeição, muita idealização. E aqui na Terra, isso não existe. Assim a gente é mais feliz. Um beijo.